Galera, é o seguinte, falar do Xbox Series S é sempre um desafio, mas mais difícil do que isso é achar um jogo de nova geração que seja uma tarefa verdadeiramente desafiadora, não apenas para ele, como para todos os consoles que estão compondo essa nova era. Só que parece que finalmente encontramos algo à altura. Starfield é um título exclusivo dos Xbox e do PC que vem causando um certo desconcerto na comunidade por inúmeros motivos, mas o que realmente veio chamando a atenção recentemente foi que, através de uma demo, nós tivemos um indicativo de uma resolução interna que foge do 4K nativo para usar uma técnica de upscaling para atingir tal feito, e também o fato de que o título rodará a apenas 30 quadros por segundo. E por que isso tem se destacado? Qual a preocupação com o uso do Series S nesse âmbito? Essa é uma pergunta muito natural, afinal de contas parece que os 30 quadros por segundo no console vem sofrendo uma tentativa forçada de ser estabelecido. Então, o que acontece? Qual o problema? Simples. Todas essas informações foram confirmadas olhando para a versão de Xbox Series X do título, o que faz com que idealizemos preocupações sobre como o jogo vai chegar na plataforma mais econômica da Microsoft. Porque se no Series X, que é mais forte, ele já está vindo relativamente limitado, como será que o Series S vai se comportar? Mas calma, hoje a gente vai falar sobre isso tudo, como o Series S pode se sair e por que Starfield é um jogo tão pesado, além de ser promissor tecnicamente a ponto de fazer esses comprometimentos. Esse daqui é mais um dos títulos da Bethesda que segue uma ambição pouco vista no mercado. Abandonando as cidades vistas na franquia Fallout ou o mundo gigantesco de Skyrim, a empresa agora quer colocar uma sensação de escala de nível universal. E não é exagero. A ideia é você ir para diversos planetas sem perder a imersão graças à ausência de loadings, algo que é permitido, claro, pelas novas tecnologias. E é essa transição entre muitos planetas que revela o porquê desse jogo ser tão pesado. De iluminação global para até como as texturas são trabalhadas. Ao que tudo indica, o jogo estima criar uma identificação para cada planeta de forma individual para que hajam indicativos estéticos de diversas possibilidades na exploração. E parando para refletir sobre, se em games mais genéricos em um simples mundo aberto já é muito comum encontrar cenários repetitivos, imagine o quão provável isso é em um jogo que te proporciona diversos mundos. Por isso, essas características imagéticas de identificação são fundamentais de se estarem presentes, afinal, não bastam apenas as tarefas ou a forma de exploração variarem de planeta para planeta. Visualmente, também precisam haver características que façam esses planetas se distinguirem uns dos outros, e nesse sentido, de acordo com a demo, a maior parte foi bastante positiva. Quando a gente se foca na iluminação global, por exemplo, aqui ela tem mais do que apenas a responsabilidade de aplicar sombreamento discreto em arestas de superfícies ou usar valores de cor para mudar o padrão de luz de determinado ambiente. Essa iluminação global é o que determina também o estado de luminância de cada planeta, servindo como uma das principais características visuais para poder criar essa distinção entre os planetas que nós mencionamos, considerando o seu solo, os elementos que o compõem e os materiais que estão presentes. Não à toa, o sistema aqui é um sistema que acontece em tempo real, o que é realmente pesado para o hardware. Em alguns ambientes vemos o tom azulado da noite se equilibrar com a luz amarela emitida pelo reflexo da lua. Em outros, o valor de cor avermelhado e saturado age de acordo com as superfícies do local. Um tom mais pastel também pode ser considerado naqueles locais que têm uma construção baseada em elementos como areia, e a influência de diversas cores são a base de um ambiente tropical por aqui. É um tanto interessante ter esse tipo de perspectiva do jogo, porque na primeira demonstração dele, artisticamente falando, ele não parecia se importar com as variantes da luz nos ambientes. O que, claro, falando dessa perspectiva artística, tá tudo bem pelo simples fato de ser uma escolha. Existem jogos que fazem isso com o intuito de destacar superfícies ou por algum motivo que seja interessante diante do ponto de vista do desenvolvedor, mas olhando agora como um todo, diante dessa informação já confirmada sobre a iluminação global acontecer em tempo real, já entendemos que aquele padrão de luz é apenas uma característica daquele planeta, faz parte dele. Só que esse é só o lado positivo da coisa, porque o trailer deixa bem claro que a Bethesda continua com seu defeito, ou melhor dizendo, com a sua dificuldade como marca registrada, o modelo dos personagens. Um dos planetas mais deslumbrantes e que aparentemente vai servir como ponto de partida vai ser o New Atlantis, e o que vimos foi um show de iluminação global e muita verticalidade nele. Os prédios coloridos e fortemente inspirados em um visual mais futurista fazem com que suas construções sejam não apenas impressionantes, como também extremamente altas a ponto de obstruir a visão do personagem. E isso, obviamente, faz com que todos os outros efeitos trabalhem mais, porque prédios demandam cenários internos que requerem um dos efeitos mais pesados que a gente está encontrando atualmente, que são os reflexos.
reflexos, além da sua estrutura colorida acabar influenciando na iluminação global na parte externa. E tudo isso precisa ser povoado, algo que vem com uma grande dificuldade. E ao que tudo indica, mesmo com o passar das gerações, a Bethesda continua com o mesmo problema de modelagem nos seus personagens. Aos que fazem parte mais incisiva da história, a modelagem é ok, mas bem longe do padrão que se espera de um console que faz parte da nova era dos videogames. Já os NPCs nas ruas, ocupando os diversos ambientes, com toda certeza fazem a gente ter a sensação de que ainda estamos olhando para um personagem de PS3. O grande X desse tema é que quando associamos essa construção à quantidade de planetas, número de NPCs e a inteligência artificial que é atribuída a eles, com o fato de que a transição entre um mundo e outro é frequente, além de não possuir loadings, colocamos à prova o processador do console. E vocês sabem que outra área técnica o processador faz uma relação imediata em um game? Sim, a performance. A verdade é que não adianta a parte de vídeo de um console ou até mesmo de um PC ser capaz de gerar quadros se o processador não consegue fazer a tarefa de processá-los. Então, o objetivo do time de desenvolvimento, segundo eles mesmos, é não comprometer a fidelidade do jogo relacionada à performance. E eu explico o que isso quer dizer. De acordo com o que foi dito, o jogo consegue passar dos 30 quadros por segundo nos seus testes e por vezes até alcança os 60 FPS. No entanto, o grande problema é manter esses 60 quadros. Oferecer estabilidade nesse alvo seria o mesmo que comprometer a tal falada fidelidade que os desenvolvedores mencionaram. E isso não tem a ver apenas com seus visuais, tem a ver também com os mundos apresentados, tem a ver com o número de NPCs e possivelmente tem a ver também com o comportamento desses NPCs. Se pegarmos, por exemplo, o Cyberpunk para poder fazer um breve estudo de caso, vamos ver o título tendo uma densidade populacional muito maior quando se executa no seu modo fidelidade no Xbox Series S. E isso acontece porque o processador também é uma peça drasticamente comprometida de acordo com o que se almeja na performance, porque nesse modo, Cyberpunk é executado em 30 quadros e não em 60 FPS como vemos no seu modo performance em que a densidade populacional é reduzida. Obviamente, às vezes manter um jogo em 30 quadros por segundo pode ser uma escolha artística, mas no caso de Starfield, manter os 30 FPS parece ter sido muito mais uma escolha de design comportamental. Essa escolha está muito mais atrelada ao funcionamento da estrutura do game para ele dar conta de exibir tudo o que ele precisa do que a mecanismos estimulados pela indústria atualmente, como é o caso dos 60 FPS. E por isso, o Series S começa a nos preocupar, porque agora nós encontramos um jogo que promete ser realmente grande. Se no Series X ele precisou se comprometer com 30 quadros por segundo para poder fazer tudo funcionar, imagine no Series S o que a gente não vai encontrar. Tudo o que falamos precisa ser considerado em diversos mundos, e vai ser um verdadeiro teste para a plataforma mesmo que em 30 quadros por segundo. Se o jogo for bem otimizado, ele pode até ditar como os jogos precisam chegar para o console futuramente. Mas tem mais um problema, e é grave. Vejam bem. Como vocês bem podem ver, os visuais dos ambientes parecem bem competentes, ainda mais se a gente considerar a quantidade e a variedade apresentada. Não temos Ray Tracing nem nada do gênero para os reflexos, e curiosamente o uso dos reflexos por espaçamento de tela parece mínimo. Aqui o que encontramos é a utilização de Cube Maps em tempo real para poder complementar essa qualidade apresentada. E quando lembramos que o Ray Tracing facilita a vida dos desenvolvedores, principalmente em jogos de mundo aberto, por ser uma técnica muito mais automatizada, a gente entende que a ausência dessa técnica por aqui pode estar relacionada ao peso que ela tem para o hardware. Os Cube Maps são armazenados na memória do console como uma espécie de imagem do que precisa ser refletido no cenário, e por isso funcionam melhor em momentos estáticos. Porém, quando se usa a técnica em tempo real, é possível fazer essa imagem ser atualizada de acordo com o que está sendo passado no momento. Reparem que aqui, por exemplo, não temos o reflexo dos personagens, mas mesmo com a movimentação da câmera, o ambiente refletido é acompanhado por uma fidelidade e nitidez que são extremamente competentes. E não, essa não é uma técnica nova ou inovadora. Jogos de corrida já fizeram o uso dela aos montes para poder ajudar na construção refletiva dos carros. Só que o uso dela e não de um Ray Tracing já mostra como o jogo pode demandar mais do que se espera. Além disso, o título mostrou uma qualidade que eu diria ser assustadora na hora de representar materiais, superfícies e até a vegetação. Mas nada disso seria preocupante se não fosse um único elemento de peso. O que realmente pode ser preocupante, em especial para o Series S, dependendo da forma de como for implementado,
é a sua resolução. E isso acontece em inúmeros âmbitos. De acordo com os dados, o uso dinâmico da resolução interna do game no Series X, que é muito mais potente, chega a 1292p, e isso é apenas um pouco mais da metade do que o 4K representa, que são 2160 pixels. E a preocupação com o Series S diante desse cenário é a seguinte: ou ele vai comprometer a qualidade alta dos materiais, reflexos, densidade populacional para trazer um percentual parecido nessa resolução, ou ele vai manter a qualidade de todos esses aspectos e acabar deteriorando a margem de resolução mais do que ela promete ser deteriorada. Existe um terceiro cenário, que é a deterioração da performance, mas eu prefiro nem pensar nessa possibilidade. E existe um motivo claro aqui para essa ser uma preocupação. Reconstruir uma imagem com um padrão de 1292p não é uma tarefa árdua, porque apesar de encontrarmos uma contagem inferior ao 4K, esses 1292 pixels já são uma boa quantia de pixels para usar uma técnica de reconstrução se ela for competente e assim atingir os 2160p que são almejados. Se o time de desenvolvimento estiver trabalhando, por exemplo, com o FSR2 da AMD, não há com o que se preocupar, mas no Series S o jogo promete entregar uma imagem final com 1440p. E se pegarmos metade dessa contagem para fazer uma reconstrução, teríamos nativamente uma resolução de 720p, o que aí sim seria um problema, porque a resolução de 720p, mesmo com técnicas como o FSR2, acaba causando granulados, serrilhados e uma certa inconsistência na imagem. O que pode salvar é o uso inteligente dessa resolução dinâmica, como foi visto em Metro Exodus, em que o jogador de fato não percebe quando ela fica na casa dos 500p, porque são momentos raros e bem específicos. Então, se a alternância for na mesma frequência que acontece em Metro, existem esperanças por aqui. E vamos torcer para que esse seja o cenário e que a performance não seja deteriorada. Eu tô com muita expectativa, que eu diria que são expectativas visuais para esse jogo, e muito mais curioso para ver como vai ser o comportamento dele no Series S. Mas eu quero saber o que você está esperando dele nesse console em específico. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.